A gente falou até agora, então, em transmissão, né? Mas por onde que essa transmissão é feita? Ela é feita pelos nossos meios de transmissão ou os nossos meios físicos de transmissão, né? E ela pode se dar por dois modos diferentes, por condução ou por irradiação. Quando a gente tem o modo de transmissão por condução, a gente tem como exemplos o cabo coaxial, o cabo de par trançado e a fibra ótica. A gente vai falar um pouco melhor sobre cada um deles agora, né? E por irradiação, a gente tem a radiodifusão, o infravermelho e o satélite. Então, o cabo coaxial ele é um dos primeiros tipos de cabos que foram utilizados em redes. Tá? Ele tem essa cara que está aqui no cantinho direito, aqui embaixo. Tá? Mas dentro dele a gente encontra esses elementos aqui da figura, do desenho. Né? Então, a gente tem um condutor bem no centro. A gente tem esse condutor revestido por um isolador. Em seguida tem uma camada de blindagem e, por fim, a gente tem uma capa plástica, que é aquela capa de fora do cabo que a gente visualiza e pega na mão, né? As vantagens do cabo coaxial são que a blindagem dele permite que o cabo seja bastante longo, então você consegue ter cabos com comprimentos muito maiores. Ele é mais barato que o cabo par trançado blindado, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele tem uma melhor imunidade contra ruídos e atenuações do sinal, também comparado ao par trançado, mas nesse caso o sem blindagem. E as desvantagens desse cabo são que, por ele não ser muito flexível, ele quebra muito fácil e ele pode apresentar mau contato por uma simples manipulação desse cabo para que ele pudesse passar por um local, uma curva muito fechada, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, quando você vai passar ele por conduítes, né, que são aquelas canaletas, você pode ter algum tipo de rompimento, né, quando você está passando o cabo, então acaba sendo um pouco complicado. E ele é mais caro que o par trançado sem blindagem. Tá? Então, essas seriam as desvantagens desse cabo. O par trançado, que é o cabo mais utilizado em redes locais, ele tem essa cara, né, aquele cabinho em geral azul que a gente conhece, mas ele pode ter várias outras cores. Ele pode ser vermelho, amarelo, preto, né, tem de todas as cores. Essas cores não diferenciam um cabo do outro, não existe diferença nenhuma entre eles. São simplesmente cores que podem ser utilizadas para, por exemplo, você organizar uma rede local e separar por cores para facilitar o seu entendimento de que cabo é aquele ou de onde está vindo aquele cabo. Tá? Então, esse cabo par trançado ele tem dois tipos principais, que seria o sem blindagem e o com blindagem, que a gente falou agora há pouco e comparou o nosso cabo coaxial. Né? Então, o sem blindagem é o UTP e o com blindagem é o STP. Quando você tem um cabo sem blindagem, ele não tem uma parte de metal que reveste os fios internos, como no caso aqui da figura da direita. Né? Quando você tem essa blindagem extra, né, você consegue fazer uma proteção a mais para esses fios, para que você não sofra com interferências. Tá? Então, por que ele se chama par trançado? Para a gente conseguir ter proteção contra ruídos, existe uma técnica chamada técnica do cancelamento, em que as informações vão circular repetidas em dois fios que têm polaridades invertidas. Tá? Então, por isso que se forma pares. O campo eletromagnético gerado por um dos fios acaba anulando o campo eletromagnético gerado pelo outro. Então, é uma técnica simples, barata, você coloca ali um fio a mais e você consegue resolver esse problema de ruído. Então, as vantagens do par trançado são que é possível você utilizar comunicação full duplex, que é aquela comunicação que acontece nos dois sentidos do cabo ao mesmo tempo. O preço dele é interessante, então ele é bastante acessível, você consegue comprar grandes quantidades e ele vai cada vez ficando mais barato. E a flexibilidade de instalação dele é muito grande, você consegue quase que dobrar o fio, assim, forçar ele dobrando e ele não vai romper. Né? Claro que ele pode romper, mas é muito mais difícil você romper ele do que com o cabo coaxial. Se você dobrar um cabo coaxial, é muito provável que você vai romper ele, quase 100% de chance de romper. As desvantagens do par trançado seriam o limite no comprimento, ele consegue atingir até 100 metros, tá? O que já é um tamanho bem
suficiente para a gente implementar uma rede local. Tá? Em geral, você não vai precisar mais do que isso, né? Você vai precisar muito menos do que isso. Né? Se você pensar numa rede local que está em uma mesma sala, né? Vários computadores em uma mesma sala, você vai utilizar poucos metros de fio. E outra desvantagem é que ele é suscetível a interferências e ruídos, né? Principalmente o que não tem blindagem. Né? O que tem blindagem consegue resolver um pouco disso, mas ainda assim ele pode sofrer interferências. A pinagem do cabo par trançado é feita com dois pares de fios, né, que são um para transmissão de dados e outro para recepção de dados, e ele pode ser montado seguindo dois padrões, o padrão T568A e B. Né? E usando esses padrões, a gente consegue obter dois modelos diferentes, que seria o modelo pino a pino e o modelo crossover. A gente vai falar sobre cada um deles agora. Então, esse aqui seria o pino, né, o nosso conector RJ45. Tá? Vocês já devem ter visto. Se vocês tiverem um cabo desses em casa, vocês encontram provavelmente esse conector na ponta. É aquele conectorzinho que a gente consegue encaixar nos nossos computadores para poder conectar o cabo de rede ou então que encaixa no nosso roteador. Tá? Então, a gente tem aqui dois padrões que podem ser utilizados, né, como a gente viu no slide anterior, T568A e o T568B. A diferença entre eles é simplesmente que a conexão dos cabos, eles têm cores diferentes, né? Então a ordem que você conecta os cabos é um pouco diferente de um para o outro. Essa é a única diferença. Tá? Então você, na hora de fazer a crimpagem desse nosso conector, é esse o nome do processo, quando você acopla o conector ao fio, você tem a crimpagem acontecendo, você vai utilizar sequências diferentes dos fios para poder obter um padrão ou obter o outro padrão. Beleza, aí a gente tem os modelos pino a pino, que é o straight through, né, que é utilizado para ligar dispositivos diferentes. Então, quer dizer que as duas pontas do cabo vão seguir o mesmo padrão de cores. Tá? Então, a gente vai utilizar ou o padrão A ou o padrão B, né, e a gente vai fazer nas duas pontas do cabo o mesmo padrão para ligar dispositivos que sejam diferentes. Então, se eu for ligar um computador a um roteador, eu preciso usar as duas pontas do cabo com o mesmo padrão de cores. Tá? Então, esse é o pequeno detalhe do modelo de cabo. Agora, o modelo crossover ele é utilizado para ligar dispositivos iguais. Então, se eu vou ligar dois computadores, eu vou ter que ter um cabo crossover, que vai ser o quê? Numa ponta ele tem um padrão, né, o T568A, e na outra ponta ele tem o padrão T568B. Então, quer dizer, se eu vou conectar dois computadores, ou se eu vou conectar dois hubs, ou dois switches, ou dois roteadores, eu preciso utilizar um cabo crossover. Tá? Agora, uma ressalva sobre esses dois padrões, né, o straight through e o crossover. Com o passar do tempo, a gente teve algumas implementações em software, principalmente de sistemas operacionais mais modernos, tá? Então, nos anos mais recentes, 5 anos para cá, em que a gente encontra nesses sistemas operacionais um tratamento já relacionado à diferença nesses cabos. Tá? Então, hoje, se você estiver utilizando dispositivos mais modernos com sistemas operacionais modernos, você talvez não precise se preocupar com esse padrão de cabo. Você pode usar qualquer um dos dois e você vai conseguir interconectar dispositivos iguais, dispositivos diferentes, tanto faz. Tá? Então, essa é só uma observação importante porque teve essa mudança de tratamento em software. Por que é importante a gente saber mesmo assim? Porque se a gente pegar dispositivos um pouco mais antigos, a gente pode ter problema para fazer eles funcionarem, né? Problema para eles comunicarem, e a gente talvez esteja apenas se atrapalhando nessa questão do padrão de cabo que está sendo utilizado. Tá? Então, é uma informação importante de se saber, né? E lembrar se caso a gente não conseguir fazer dois computadores ou dois dispositivos quaisquer se comunicarem. Essa é uma figura um pouco engraçada, né? Porque ela trata do cabeamento estruturado. Então, a gente tem aí uma situação bastante caótica
no antes aqui, né? Então você tem vários cabos conectados, entrelaçados, um por cima do outro, né? Sendo conectados aqui. E você tem no lado direito um painel extremamente organizado, com os cabos organizados por cores, né? Bem escondidos, né? Então você tem ali umas proteções para deixar os cabos um pouco mais firmes, mais organizados. E isso é fundamental para quem trabalha na área de cabeamento estruturado, porque você consegue fazer manutenções de uma maneira muito mais fácil. Você consegue expandir a rede em poucos minutos, né, fazendo algumas novas conexões, ou colocando um novo equipamento e ligando apenas um cabo, né, e fazer mudanças de layout também. Né? Se você precisar mudar o layout de uma rede local, você consegue simplesmente reconectar aqui alguns cabos e fazer essas alterações. Coisa que no lado esquerdo aqui da nossa figura, pode ser até que a pessoa consiga se localizar, né? Mas que é bem caótico, é caótico. Né? Então, se alguém que nunca mexeu nessa rede aqui, ela quiser mexer, ela vai ter que primeiro caçar fio por fio e acompanhar até onde esse fio vai. Às vezes ela nem consegue fazer isso. Né? Enquanto que no da direita, se tiver uma identificação, ali vai ajudar ainda mais a identificar para onde cada cabo vai. Aí a gente tem a fibra ótica, né, que hoje está bem mais difundida. A gente tem aí várias operadoras que oferecem planos em que a fibra ótica chega até a nossa residência. Né? Então não é muito mais difícil, não está mais tão caro como era alguns anos atrás. E a fibra ótica ela utiliza sinais luminosos ao invés de sinais elétricos. Então, esses sinais luminosos passam por fios muito finos de sílica de vidro. Né? Então, nessa figura, o nosso núcleo laranja aqui seria por onde passam esses nossos feixes de luz. Tá? Então, você tem esse núcleo revestido por uma casca e revestido pelo revestimento primário. Então, no núcleo, a gente vai ter um meio físico pelo qual os sinais de dados luminosos vão trafegar de uma fonte luminosa até um receptor. Tá? Então, o núcleo é um duto contínuo de vidro ou plástico. Tá? Então, aqui fala que pode ser plástico, apesar de eu já ter tentado encontrar um exemplo de fibra ótica feita com plástico, e até agora eu não consegui identificar com facilidade. Tá? Mas, segundo as referências, a gente pode encontrar fibra ótica feita com o duto, ali, o núcleo de plástico. Quanto mais largo for o núcleo, mais luz ele vai poder conduzir. Tá? Então, é a transmissão de luz mesmo. Né? Então, a gente consegue, por luz, por esses feixes de luz, transmitir informações. Na casca, que é esse revestimento em verde que a gente tem aqui, ao redor do núcleo, né? É uma camada fina que envolve o núcleo e que serve como limite para conter as ondas luminosas pela diferença de índice de refração. Tá? Então, permitindo que os dados trafeguem ao longo do comprimento do segmento de fibra. Quer dizer, essa casca ela é fundamental para que a luz não escape do nosso núcleo. Né? Então, a gente precisa que essa casca seja bem fechada. Né? Se ela tiver qualquer defeito, qualquer rompimento, ela vai atrapalhar a transmissão dessa luz, né? Desses feixes de luz. E, por fim, o revestimento primário, que é essa parte em azul da figura, né, mais externa, que é aquela parte de plástico que todo cabo tem, que vai proteger contra umidade, que vai proteger no manuseio, né, quando você pega na mão, poeira, qualquer outra coisa, vai ser protegido por esse revestimento de fora. As características da fibra ótica são que a largura de banda dela é maior, ela pode carregar mais informações e com uma maior fidelidade que o cabo par trançado. Tá? Isso é bem importante. E é por isso também que ela está difundindo bastante. Né? Baixa atenuação e distância maior. Como os sinais de fibra ótica são luminosos, ocorrem poucas perdas durante a transmissão dos dados, né? E eles podem então trafegar a velocidades e distâncias um pouco maiores. Né? Então você consegue aí atingir velocidades maiores porque você está mexendo com luz. Né? Então outra forma de se pensar em transmissão. Né? Questões de segurança.
seus dados ficam seguros com o cabo de fibra. Essa afirmação é até um pouco polêmica, né? Mas ela diz respeito especificamente ao grampeamento de um cabo, né? Então, assim, é muito mais difícil você grampear um cabo de fibra ótica, porque quando você grampeia, você vai ter algum desvio de luz, tá? Então, você vai ter perda de potência de sinal, né? E você vai facilmente conseguir identificar que está tendo ali alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Então, tanto é que se a gente conversar com alguém que trabalha na instalação de cabos de fibra ótica, a gente vai ver que os equipamentos utilizados por esse pessoal são muito precisos. Você consegue detectar problemas ao longo da fibra ótica com uma precisão de milímetros, né? Então, você consegue ir direto ao ponto onde você está tendo algum problema. Por isso é que a gente pode afirmar que ela é um pouco mais segura. Tá? Mas é só nesse sentido. Não confundam essa questão de segurança com questões de criptografia, com questões de segurança de dados, porque tudo isso aí é tratado em camadas mais superiores, tá? Não tem nada sendo feito aqui nesse nível que a gente está agora, tá bom? Imunidade. A fibra ótica é completamente imune a interferências, porque a sílica de vidro é um isolante, então não flui nenhuma corrente elétrica nela, tá? Diferente dos outros cabos que a gente viu, nesse caso aqui, a gente tem uma imunidade um pouco maior.